Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, que a presença de Deus Pai e que as bênçãos de Deus seja com você, com tua família e com todos à sua volta. Quero trazer aqui uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, que diz: a palavra que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia era de barro, se quebrou nas mãos do oleiro. E tornou ele a fazer outro conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Você que tem um filho, uma filha, que às vezes pode ser que esteja distanciado dos caminhos do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você na manhã desse dia. Assim como aconteceu na minha vida, eu creio que também há de acontecer no meio da tua parentela, sobre os filhos pródigos ou aqueles que estão distanciados do caminho do Senhor. Irmãos, eu me recordo de que quando eu ainda, antes que eu iniciasse na presença do Senhor, antes que eu recebesse o chamado de Deus, eu não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento, estava completamente extraviado. E eu tinha um vizinho que ele sempre ouvia louvores, ele sempre colocava louvores, e quando eu estava em casa, eu começava a prestar atenção naqueles louvores entoados. Então, como eu não gostava daqueles louvores que eu ouvi pela primeira vez por intermédio dele, então eu colocava uma música mais alta do que a dele. Colocava uma música de rap e ele não aumentava, mas eu aumentava mais do que ele. E depois que eu aumentava, ele já desligava imediatamente. E todas as vezes ele fazia assim pela manhã. Quando ele ligava, aí eu ouvia e já ligava uma outra música para interromper os louvores que ele colocava para serem entoados. E assim acontecia. Houve um dia que, quando eu estava indo para a escola, de repente eu comecei a cantar o louvor que era entoado. De tanto ele colocar, eu fui aprendendo. Então eu começava a cantar. Aí eu falava comigo assim: mas espera aí, eu estou cantando algo que eu não quero. Então veja o poder e o efeito que tem o louvor. Ela transforma vidas. Ela transforma. No decorrer do tempo, os anos foram se passando e chegou um dia que aquele senhor, ele partiu. Ele partiu, mas ficou comigo aquelas lembranças. E aí então eu aceitei Jesus, comecei a buscar a presença de Deus, e aqueles louvores entoados ficaram gravados em mim.
Então, hoje eu sinto muita saudade. Hoje eu sinto muita falta, mesmo sem não poder ter a oportunidade de ter conversado com ele. Queria muito agradecer, abraçar, falar para ele assim: olha, obrigado. Eu não conhecia e através de você eu conheci. A quem dera se eu pudesse abraçar ele, a quem dera se eu pudesse agradecer algo que ele fez na minha vida, que sem ele saber, cooperou futuramente. Mesmo a minha reação trazendo, quem sabe, até mesmo tristeza, mas eu acredito que ele era insistente, porque ele sabia que um dia Deus iria transformar, e Deus transformou. E assim acontecerá na vida de pessoas. Talvez o momento não seja um retorno que você almeja, mas pode ter certeza que aquilo que você faz para o reino, você vai ter um retorno, porque através de você, vidas vão ser transformadas, pessoas serão libertas através da palavra, porque pessoas não sabem, elas nem imaginam, mas assim como nós acabamos de ler, assim diz Deus para aqueles que não sabem e para aqueles que sabem: antes que tu fostes formado no ventre, aliás, antes que eu te formei, porque foi ele quem formou, antes que eu te formei no ventre, eu te conheci. Ou seja, antes que nascesse, antes que a pessoa criasse alguma forma ou alguma imagem, Deus, ele já te viu. Ele já sabia como você seria. Ele já conhecia o teu presente, já conhecia o teu futuro. Então assim é Deus. Ele te ungiu quando estava sendo formado no ventre da tua mãe. E ele te deu por profeta para as nações. Esta palavra que nós acabamos de ler, que fala aqui no livro do profeta Jeremias, nós vemos aqui que Jeremias, ele recebeu um chamado de Deus e obedeceu. E quando ele obedeceu o chamado de Deus, pensa no profeta que passou provações. Porque ele foi um profeta que recebeu um chamado de Deus, não para falar aquilo que as pessoas elas queriam ouvir, mas ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir da parte de Deus. Jeremias, então, ele passou a ser visto e conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas ou o profeta das lamentações. Primeiro, porque ele viu o esfriamento da sua nação, tanto o esfriamento espiritual como também social. Então ele queria provocar um avivamento no meio da sua parentela e também na sua cidade. E uma outra questão que fez com que ele se tornasse e conhecido como profeta das lágrimas foi porque tudo que ele profetizava, o retorno não era bom. Ele passou a ser conhecido como um profeta mentiroso ou como falso profeta. Porque a maioria das profecias do profeta Jeremias não se cumpriu nos dias em que ele vivia. Só que se cumpriu depois de muitos anos depois da sua morte. A Bíblia diz que ele nasceu na cidade de Anatote, que ficava localizado na cidade de Judá. Aproximadamente 4,5 ou a 5 quilômetros ficava uma cidade
muito populosa e amada, conhecida como a cidade de Jerusalém. Então Jeremias saía da cidade de Anatote e ia até a cidade de Jerusalém. Jeremias ele era filho de um sacerdote cujo nome se chamava Ilquias. E quando ele se dirigia para Jerusalém, ele entrava no pátio e o alvo era a cidade de Judá, a cidade de Anatote e a cidade de Jerusalém. Eram alvos das profecias do profeta, porque ele não pareceu bem aos olhos do profeta o que estava acontecendo no local onde ele morava, porque estava refletindo não só na cidade dele, como também na cidade de Judá e principalmente na cidade de Jerusalém. Tudo que estava acontecendo estava se tornando natural, estava se tornando comum. Então, ali eles estavam sacrificando crianças, sacrificando pessoas para que assim caísse chuva, para que assim fossem abençoados, e aquilo, o que pareceu mal aos olhos do profeta, pareceu mal aos olhos do Senhor. Então ele começou a profetizar contra as coisas que estavam acontecendo. Jeremias ele dizia que a cidade de Jerusalém, Babilônia e Anatote seria cercado pelos babilônicos e eles iriam destruir as casas, palácios e iriam destruir as grandes muralhas da cidade de Jerusalém. Então eles não aceitavam, porque eles diziam para Jeremias que ali estava sendo guardado por Deus. Então eles conspiraram contra o profeta. E na medida em que eles conspiraram, durante esses 40 anos que Jeremias profetizou, apenas 5 pessoas deram credibilidade nas palavras e nas pregações do profeta. Então eles conspiraram contra o profeta. E quando eles conspiraram, alguns anciões, eles se levantaram para ajudar, mesmo eles não gostando das palavras e das profecias de Jeremias, eles foram usados por Deus para poupar a vida do profeta, para guardar a vida do profeta. E neste momento se inicia aqui uma palavra para a tua vida nesta manhã desse dia. Deus vai levantar pessoas ao seu redor, pessoas que nunca te viu, que nunca te conheceu, ou por que não dizer pessoas que não gostam das suas palavras, das tuas pregações, assim como os anciões não gostavam das palavras e pregações de Jeremias. Estas pessoas elas vão ser levantadas por Deus para poupar o teu ministério, para guardar o teu ministério, para que o teu ministério venha a ser guardado por eles, para que Deus venha fazer o crescimento. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas, porque Deus trabalha com pessoas. Eu gosto muito desta palavra, que está escrito em Oséias capítulo 11, no versículo de número 4, que diz: Deus os atraiu com laços humanos e os cercou com cordas de amor. Olha que palavra linda! Deus trabalha com pessoas, nós temos que aprender a lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, porque Deus ele trabalha com pessoas. E assim Deus levantou um homem, olha aqui, ó. Deus levantou um homem por nome de Obed-Meleque. Deus vai levantar Obed-Meleque na tua vida para te ajudar. Quando lançaram Jeremias dentro da cova, dentro da cisterna, ali Jeremias foi jogado na cova e não se sabe exatamente aonde a lama cobria-o. Mas ali, quem sabe, ele pensava que acabou tudo para ele. Mas no capítulo 20, versículo 7 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia chega a dizer que Jeremias ele
se sentiu iludido por Deus. E ele disse: iludido fiquei. E ali ele chega a dizer que ele decidiu parar de pregar a palavra de Deus, já não queria mais fazer a obra de Deus. Mas antes que ele finalizasse, ele disse que aquilo seria em vão, porque quando ele queria parar, a palavra de Deus queimava os seus ossos. A palavra de Deus, ela ardia o seu interior. Veja o poder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquela passagem bíblica que aconteceu na vida de José, nós vemos que José também foi atraído para ser lançado dentro da cova pelos próprios irmãos. E quando ele foi para ser morto, na verdade, os irmãos conspiravam para matar José. Mas Deus sensibilizou o irmão mais velho, Rubem. Quando Rubem foi sensibilizado por Deus, ele disse: olha, vamos lançar José dentro da cova. A intenção de Rubem era, depois que eles fossem embora, Rubem ia voltar para retirar José de dentro daquela cisterna. Ele iria voltar para tirar. Então os irmãos, eles respeitaram a palavra de Rubem. Eles lançaram José dentro da cova. Ou seja, aquilo que era para trazer a morte de José, Deus sensibilizou Rubem, um que estava no meio deles. Então pessoas que falam de você, pessoas que conspiram contra o teu ministério, Deus vai levantar pessoas ali no meio deles para dizer: olha, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. E ali vai cessar aquela tempestade, porque não adianta a gente ficar tentando justificar uma coisa que vai ser injustificável, porque quem tem que nos justificar é Deus. Simplesmente nós temos que entregar nas mãos de Deus. Não adianta sair por aí tentando se justificar, porque a última palavra, ela não vem do homem, não vem do médico, não vem do juiz. A última palavra, ela vem de Deus. Assim também aconteceu na vida de Moisés, quando Faraó ordenou que matasse todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Os guardas, os sentinelas, os soldados saíram às espreitas para matar as crianças do sexo masculino. E quando Miriam, Joquedebe e Anrão lançaram Moisés dentro daquele cesto de junco, a filha de Faraó e as suas donzelas, elas foram à beira do rio para se banhar. E a filha de Faraó foi sensibilizada por Deus, e ela então agarrou Moisés e impediu que ele fosse morto por Faraó. Então ele foi protegido por ela. Deus vai levantar pessoas que vai te proteger. Deus vai levantar pessoas que vai te ajudar. Pessoas que vai ser por você, ser pelo seu ministério. Deus vai abençoar estas pessoas e vai abençoar também a tua vida. Quando Jeremias estava dentro da cisterna, aquele homem, por nome de Obed-Meleque, ele foi sensibilizado e ele saiu à procura de alguma forma para poder ajudar e tirar Jeremias daquela condição que ele estava. Enquanto Jeremias se lamentava, falava com Deus os porquê, aquele homem então encontrou uns pedaços de trapos velhos, e ele, amarrando aqueles trapos um no outro, lançou dentro da cisterna. Quando Jeremias viu, ele agarrou naqueles trapos velhos e foi puxado.
assim é. Assim Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente não valoriza muitas pequenas coisas, mas Deus, Ele valoriza. O que salvou a vida de um dos maiores profetas foi trapos velhos. O que são trapos velhos? Coisas inúteis. Trapos velhos são coisas que aparentemente são desprezíveis. Trapos velhos são coisas que qualquer um passa por ele e menospreza, não quer nem saber, porque são trapos velhos. Mas foram os trapos velhos que tirou o profeta de dentro daquele buraco. No livro de aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que as forças humanas. E a palavra diz: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios chamados segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para confundir a sábia, a fim de que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual Deus fez para nós sabedoria, justiça e redenção. Olha que palavra poderosa. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Deus escolheu as coisas que não são, para confundir e reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual Deus fez para nós justiça, santificação e redenção. O que são coisas vis e desprezíveis que Deus usa, que Deus levanta? Aqueles trapos velhos eram desprezíveis. Aquilo que parece loucura são coisas sábias. Em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, diz o apóstolo Paulo: é por isso que eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Aquilo que para muitos parece loucura é poder de Deus para a salvação. Aquilo que para muitos parece não ter sentido é poder de Deus para a salvação. Amém? Quero fazer aqui uma oração e que esta oração alcance os teus sonhos, alcance a tua vida. Mas eu senti de Deus aqui de finalizar com uma palavra. Jeremias foi liberto, vivenciou muitos anos, teve muitas experiências com Deus, mas ele não viu muitas coisas se cumprir. Ele viu bem poucas coisas se cumprir, é por isso que ele era conhecido como falso profeta. Foi desprezado pela família, a nação, que ele teve um convívio de infância, vizinhos, amigos, foi rejeitado pelos da cidade. E a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, pode porventura uma mulher esquecer o filho que amamenta? Todavia, ainda que essa se esqueça, eu, Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. Eis que eu te tenho na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Eis que eu te tenho na palma das minhas mãos, e eis que os teus muros estão continuamente diante de mim. Os muros falam sobre proteção de Deus. A proteção de Deus está sobre tua família. A proteção de Deus está sobre a tua casa. A proteção de Deus está sobre ti. A proteção de Deus está sobre os teus projetos. Deus está visitando todos os teus projetos. Então, ainda que sejam muitos os projetos de Deus
na tua vida, Deus está visitando cada projeto. Está nas mãos dele. Então descansa o teu coração. Entrega a ele o teu caminho. Confia nele e ele tudo fará. O livro de Isaías, a Bíblia diz que o Senhor, ele endireitará os teus caminhos tortuosos. Isaías capítulo 42. A Bíblia diz pelo profeta Isaías que o Senhor, ele despedaçará as portas de bronze, despedaçará as trancas de ferro. O Senhor te mostrará tesouros escondidos e tesouros encobertos, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, aquele que te chama pelo teu nome. O Senhor Deus é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e continuará sendo Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As promessas de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Você pode estar passando por um momento difícil. Você pode estar passando por uma situação, por um mês turbulento. Os dias estão passando muito depressa e você está se sentindo deixado para trás. Mas passará os céus e a terra, mas as minhas promessas, a minha palavra não passarão. Então você vai ter um retorno de Deus. Aquele que está na presença de Deus, ele nunca é deixado para trás. Aquele que está no mundo, ele é deixado para trás. Ele é aquele que chega primeiro, ele vence. Aquele que é o mais forte, ele é o vencedor. Mas os que estão na presença de Deus, não é assim. Em Lucas 13:30 diz que os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Aquele que quer ser sábio, faça-se de louco, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que as forças humanas. Está chovendo aqui palavras, mas eu preciso me conter para finalizar aqui com uma oração que será o suficiente para Deus nos abençoar. Quando o profeta Jeremias, depois de muitos anos que ele partiu, Jesus veio ao mundo, depois de muito tempo. Há quem dera se Jeremias pudesse ter contemplado. A Bíblia diz que Jesus perguntou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Pedro tomou a parte e disse: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Isaías, alguns dizem que o Senhor é Elias, e alguns dizem que o Senhor é Jeremias, que ressuscitou dentre os mortos. Então, pessoas talvez não possam reconhecer o teu ministério hoje, mas pode ter a inteira certeza de que quem reconhece muito bem é Deus. E é Ele quem vai te levantar nessa terra. Ele que vai realizar os sonhos, planos e projetos dele, como está em João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Não foi você que escolheu, mas foi Deus quem escolheu você. Foi Ele quem te tirou do lugar onde você estava e te trouxe para cá. Amém? Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre.
Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe os teus projetos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus.